Bora, vamos lá. Se o objetivo é melhorar os 10 quilômetros, correr mais rápido, baixar seu pace, antes de você sair comprando qualquer tênis, você aumentar seu número de treinos na semana, assista esse vídeo, tá? Porque esse vídeo, a minha ideia é trazer esclarecimentos, trazer pontos pautados também do que a gente tem hoje na ciência, mas principalmente te trazer o que vem dando certo com os meus alunos, comigo e o que eu vejo que eu posso estar te contribuindo com a sua corrida. Então, se você não me conhece ainda, meu nome é Felipe Fagundes, sou treinador de corrida. Tenho uma assessoria tendo mais de 100 pessoas aí com diversos objetivos, com variados objetivos, e entre eles melhorar seus 10 quilômetros. E o objetivo desse vídeo é esse hoje, tá? É te trazer essas informações para que você entenda e você possa tomar a melhor decisão, a decisão mais assertiva referente aos seus resultados, para você ter mais resultados aí na sua corrida. Então vamos lá. O que mais acontece com a grande maioria das pessoas é buscar alguma coisa mais rápida. Se você está querendo uma solução mais rápida, pode ver que esse vídeo aqui, ele vai ser um vídeo um pouco mais longo e provavelmente deu aí mais de 20 minutos, onde eu estou te falando sobre os cuidados, sobre as decisões, sobre o que a ciência me mostra e o que na prática a gente consegue entender que dá certo. Que aplicando isso aqui você vai realmente ter mais resultado. Agora, se você vem procurando um shorts aqui de 1 minuto e vai ter uma solução muito rápida, não. Porque os resultados na corrida, eles vão acontecer a médio e longo prazo. O que eu estou falando médio e longo prazo? 3, 5, 6 meses, 1 ano, 2 anos de treinamento. Sim, são resultados sólidos, resultados duradouros. Se você está querendo algum resultado para a prova deste final de semana que você vai correr, para a próxima prova daqui 2 semanas, não, esse vídeo aqui não vai solucionar seus problemas, tá? Então, não vou conseguir te ajudar. Agora, se você é aquela pessoa, não, eu quero daqui 3, 6 meses, tá batendo meu recorde pessoal, tá correndo melhor, aí fica comigo, tenho certeza que eu vou poder te ajudar. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, e se você tem alguma questão que eu possa estar te ajudando a mais além desse vídeo aqui, não deixe de deixar nos comentários. Quando a gente entende uma prova de 10 quilômetros, quando você domina essa distância dos 10 quilômetros, ela começa a se tornar mais fácil. E eu não estou dizendo fácil que você não vai cansar, que você vai concluir, vai bater seus recordes pessoais sem cansar. Não é isso que eu estou te prometendo. Eu estou dizendo que ela vai se tornar mais fácil no domínio que você vai criar dela, referente a que momento você vai apertar, em que momento você vai segurar um pouquinho o ritmo, em que momento você realmente vai atacar durante a prova, ou até mesmo atacar o seu adversário, se o objetivo é ganhar determinadas provas. Entendendo aqui esse detalhe, você vai perceber que cada prova tem as suas características. Se você está muito tempo acostumado a correr provas mais curtas de 1.500, 3 quilômetros, são provas onde do início ao fim a intensidade ela é muito alta. Você já vai sair numa intensidade elevada. Prova de 5 quilômetros, ela tem uma intensidade sim mais elevada, principalmente comparado aos 10 quilômetros, mas ela é uma prova onde ela pode ocorrer uma cadência no meio dela, né? A saída e o final, a largada e o final da prova são normalmente muito intensos, né? Tem características muito intensas. Tem aquelas pessoas que gostam de uma prova mais progressiva, mas nos 5 quilômetros eu vejo que ela não é uma característica, uma estratégia de prova vantajosa. Agora, para os 10 quilômetros, pode sim ser utilizada às vezes uma prova mais progressiva. E aí vai depender muito aqui do percurso, da característica da prova. E aí entra o ponto-chave que eu queria te trazer aqui inicial. Para você bater o seu recorde pessoal, não só a sua condição física ela deve estar boa, e eu vou estar tratando disso logo em seguida, mas a condição da prova ela tem que ser propícia. Eu não posso querer bater meu recorde pessoal numa prova onde eu tenha, sei lá, 500 metros de ganho de elevação. Não é uma prova, claro, só se você é um corredor de montanha, né? Aí é diferente. Mas se você é um corredor de rua que quer bater recordes pessoais nas distâncias de 5, 10, a preferência normalmente são provas mais planas. Eu tenho, claro, às vezes algum sobe e desce durante a prova com baixa elevação, mas eu tenho que entender que a prova de característica mais plana, ela vai ser mais propícia para realmente eu bater esses meus recordes pessoais. Ponto. Segundo detalhe, condições climáticas.
você corre em locais mais planos, provas mais planas, ela tem muita relação com orlas, beira-mar ou beira alguma lagoa, que são normalmente locais mais planos. Só que atrelado a isso, às vezes nós temos também umidade do ar mais elevada, vento. Então, tem dias que realmente a prova não vai ser um dia tão adequado para aquele seu recorde pessoal. Pega lá um dia com uma umidade do ar acima de 90%, um vento acima de 20 km por hora, 30 km por hora, ele vai atrapalhar um vento contra. Vai ter sim uma interferência no seu resultado durante a prova. Ah, não é desculpa, Felipe. Não, eu não uso como desculpa. Eu costumo dizer, quando eu vou para uma prova, e corri agora, estou gravando esse vídeo dia 14, tá? Sem ser final de semana que passou, anterior. A gente ganhou um revezamento em quarteto, uma maratona em quarteto, onde cada um fazia 10,5 km. Eu corri meus 10 km para 35,20, fiz a passagem dos meus 10. E tinha o vento, enfim, mas não usei como desculpa não ter corrido, que era a minha meta, ter corrido 34,50 aproximadamente, eu queria ter corrido. Corri 30 segundos acima do que eu tinha preparado para correr. É desculpa? Não, não é uma desculpa. Tinha perna para isso, mas não encaixou. A prova simplesmente não encaixou. Agora, vou dizer que a culpa é do clima? Não, a culpa não é do clima. A culpa ela é minha, tá? Mas eu tenho que entender que as condições climáticas elas vão influenciar sim. É claro, tem fatores externos e fatores internos, mas dos fatores externos entra esse. Fator climático, vento, umidade do ar, são dois principais que a gente deve sim levar em consideração. Entendido isso, agora eu tenho que, se você ainda não escolheu a prova que você vai fazer, escolha uma prova com condições mais adequadas para isso. Seu objetivo é bater o recorde pessoal. E aí o que eu trago que a ciência nos mostra. A ciência nos mostra hoje que, sim, eu dar preferência por temperaturas e climas, umidade do ar abaixo de, na casa dos 85, 80 por cento de umidade e uma temperatura abaixo de 15 graus, entre 5, 7 e 15 graus, eu vou ter condições climáticas mais adequadas para sim eu bater um recorde pessoal. Esse é o primeiro ponto. Combinado? Segundo, agora a gente vai entender que quando eu preparo a minha prova e quando eu vou para um objetivo que é me dar condições, me preparar fisicamente para uma prova, eu tenho que entender qual é a característica dela de predominâncias bioenergéticas. O que eu quero dizer com isso? Se você está se preparando para correr um 1500, a sua predominância bioenergética ela fica muito mais anaeróbica lática, ou seja, você vai ter uma produção mais alta de lactato e com isso ela é uma característica muito mais anaeróbica. Diferente de uma prova de 10 quilômetros, onde eu tenho uma predominância comparado a ela muito mais aeróbica. Assim como comparado a um 5K, muito mais aeróbico também os seus 10 quilômetros. Não que ela não tenha características anaeróbicas. Ela tem, mas uma predominância muito pequena mesmo. Entendido isso, eu tenho que agora dar um próximo passo para a minha preparação. A minha preparação para essa prova, ela tem que ser específica, ou seja, quais são as principais valências que eu tenho que estar trabalhando para ela. Se a minha carência grande é velocidade, mas eu sou um corredor, uma corredora forte, eu tenho bastante resistência e força, mas eu tenho pouca velocidade, eu tenho que dar trabalhos de velocidade. Não que eu vou deixar de lado as minhas características fortes, mas se eu quero correr mais rápido, eu não tenho como correr mais rápido sem velocidade. Tu consegue me entender isso? Ah, Felipe, como que eu trabalho isso? Agora eu vou te mostrar na sequência, tá? A gente vai conversando aqui e você vai entendendo principalmente alguns pontos que são importantes para a gente trabalhar. Mas vamos lá. Eu separei três pilares que eu digo que tem que estar bem desenvolvidos em qualquer corredor, independente da distância, independente do nível, eles têm que estar bem trabalhados. Agora, nos 10 quilômetros, vou te mostrar qual é a principal que ela tem que estar mais desenvolvida para que você tolere ainda mais esse desconforto, né? Porque correr um 10 quilômetros, ele é
desconfortavelmente difícil, tá? Porque ele acaba sendo uma prova onde você vai ter as características de um 5K, de uma prova mais de velocidade, mas você tem que entender que você precisa de um pouco mais de resistência, tolerar isso por mais tempo. E como que eu vou tolerar isso com mais tempo? Principalmente melhorando o meu limiar de lactato. Ou seja, vamos entender, tentar trazer isso de forma mais simplificada. Quando eu penso em melhorar meu limiar de lactato, é eu estar correndo num ritmo onde meu corpo ele produz lactato, que é a questão errônea que as pessoas acreditam que não pode produzir esse lactato, mas sim vai ter uma produção dele e outros metabólicos. Só que a produção dele é proporcional à remoção. Então, o meu corpo ele produz, mas remove através do ciclo de Cori e transforma de novo em energia. Entendido isso, eu tenho que melhorar essa minha capacidade. Sim, de correr mais rápido vai ter uma produção, mas ao mesmo tempo que ele produz, ele remove na mesma proporção. Entendido isso? Beleza. Então, essa é uma das primeiras capacidades, não digo primeiras, mas uma das que eu preciso estar desenvolvendo se eu quero melhorar meus 10 quilômetros. Porque eu vou correr muito próximo do ritmo e às vezes em alguns momentos até acima do meu ritmo de limiar, porque eu vou ter a produção e ao mesmo tempo eu tenho que melhorar a capacidade do meu corpo de fazer a remoção desse lactato. Então, para isso, é muito importante entender que eu tenho que trabalhar essa valência, essa capacidade. Como que eu vou estar trabalhando isso? Como que eu vou estar melhorando? Correr, fazer treinos em ritmos de limiar. Então, identifico lá, através dos testes, eu identifico nos meus alunos a estimativa do ritmo de limiar e eu vou fazer treinos intervalados extensivos, treinos de ritmo, em ritmo de limiar, treinos de fartlek em ritmo de limiar, entrando em ritmos de limiar e saindo. Todos esses treinos, eles vão condicionar a sua capacidade, que é a do limiar anaeróbico. Beleza. Agora, eu entendendo isso aqui, eu vou conseguir então te explicar um pouquinho mais sobre que tipos de treino. Vou te trazer alguns exemplos de treinos de limiar, tá? Um treino de limiar, por exemplo, 3 séries de 2.000 ou de 2.400 para ritmo de limiar. Um treino ritmado, você tem um bloco de 3 km de rodagem leve, depois você tem 6 km em ritmo de limiar e mais 3 km leve. Pode ver, você fez 12 km onde você estava fora do ritmo de limiar, entrou nele e saiu novamente. Tá? Então, isso permite eu ir construindo situações de treino onde eu vou explorando essa valência, essa capacidade e tornando o meu corpo mais resistente. Eu costumo dizer que a gente vai jogando o gráfico mais para a direita. O que significa isso? Se a gente fosse olhar um gráfico onde está avaliando o VO2 máximo e o momento, né, essa velocidade de VO2 máximo e a velocidade de limiar anaeróbico, eu consigo identificar que quanto mais eu vou ficando para a direita, mais tolerante eu vou tornando esse meu atleta, esse meu aluno. Beleza, esse é um dos pontos. Eu já começo desde o início da preparação desenvolvendo essa capacidade? Muitas vezes não, tá? Muitas vezes no início da preparação eu gosto muito de estar desenvolvendo primeiro velocidade e base aeróbica. Por que velocidade e base aeróbica? Porque lá no período específico da preparação, pensando numa periodização como um todo, eu dar estresse muito elevados em velocidade para um atleta de 10 km, que o objetivo dele é melhorar 10 km, foge muito da especificidade da característica da prova dele, que é lá o 10K. Diferente se fosse para um atleta de 1.500, um atleta de 5K, beleza? Então, entendido isso, como que eu desenvolvo essa base aeróbica? Como que eu posso estar desenvolvendo isso lá no meu período de base, lá no meu momento onde eu estou ainda no período específico também, onde ele vai me permitir, o que é o ponto interessante de desenvolver essa base aeróbica? Ele aumenta a capilarização, com isso eu aumento a minha capacidade e eficiência das minhas mitocôndrias e a eficiência muscular.
O que significa isso? Eu desenvolvendo essa boa base aeróbica, quando eu chegar nos meus treinos específicos lá de linear, que eu vou fazer esses 3 de 2.000, 3 de 2.400, com intervalo em trote de 200, 300, 400 metros, eu tendo essa base aeróbica bem desenvolvida, essa minha melhor capilarização, minhas mitocôndrias mais bem preparadas, elas vão fazer uma melhor produção de energia e automaticamente auxiliando toda essa remoção desse lactato com mais agilidade, com mais facilidade, colocando aquele lactato lá para dentro do ciclo de Cori e fazendo ele trabalhar. Por quê? Porque eu fiz esse desenvolvimento dessa base aeróbica lá atrás. Tá? Lá na base, no período de base, eu fiz esse bom desenvolvimento. Que é um erro comum que as pessoas fazem, é achar que treinar de qualquer forma, sem fazer os mesmos treinos, vai gerar o mesmo resultado. E não. E aí, eu posso trazer aqui uma das formas que a gente hoje encontra na literatura é treinamentos onde é feita uma periodização e treinamentos que não são feitos periodização. Ou seja, quando eu tenho uma periodização, o resultado, ou seja, o tempo tanto para 5 e 10 quilômetros desses atletas reduz. Ou seja, um treino periodizado baixa tempo, melhora o pace. Um treino não periodizado, não que ele não vai ter uma certa melhora, mas depois de um determinado tempo ele vai estagnar. Feito. Entendido isso, qual é a próxima capacidade que precisa ser desenvolvida? VO2 máximo. Eu preciso desenvolver preciso sempre querer desenvolver o VO2 máximo dos meus alunos, dos meus atletas. Tornar ele com VO2 máximo mais elevado, eu vou melhorar a captação de oxigênio, o transporte via corrente sanguínea e a utilização desse oxigênio. Melhorando isso, eu vou desenvolver as outras capacidades melhor, inclusive de limiar. Só que, como que eu faço isso? Como que eu melhoro esse VO2 máximo? Como que eu trabalho esse VO2 máximo? Principalmente fazendo treinos em ritmo de VO2 máximo, em velocidade de VO2 máximo. E aqui entra o erro de muitas vezes não quantificar essas intensidades, essas velocidades de treino. É achar que quanto mais rápido, melhor. E quanto mais rápido não é melhor. Se você está acima do seu ritmo de VO2 máximo, você muitas vezes vai estar trabalhando sim velocidade, mas vai chegar um ponto que vai produzir tanto lactato que o seu corpo não tem a capacidade de produzir e remover na mesma velocidade, que você perde velocidade, não melhora nem velocidade, muitas vezes nem VO2 máximo. Ou melhora numa capacidade muito pequena do que você poderia estar otimizando esse treino. E aqui eu quero te mostrar de forma otimizada, como nós vamos fazer um treino de forma otimizada. Entendido isso, a gente começa agora a entrar para uma fase de treinamento e entender o treinamento que não é só fazendo o que a gente gosta, mas sim fazendo o que é necessário, o que realmente é importante para gerar mais resultado aí nessa corrida. E aí você deve estar se perguntando, beleza, entendi que eu preciso escolher uma prova adequada, isso vai me ajudar. A literatura me mostra que se eu tiver uma prova adequada em clima, temperatura, umidade do ar, vento, vai ser mais fácil para eu conseguir bater aquele meu recorde pessoal. Se eu desenvolver essas capacidades, eu vou ter uma condição melhor para o dia da prova. Agora, o que eu quero te mostrar? Não só desenvolver isso, mas quanto tempo eu preciso levar para desenvolver? Quantos treinos na semana eu tenho que fazer? Como que eu vou me planejar para isso? Tá? Então, quanto tempo eu vou fazer? Hoje, o que nós temos, eu uso como referência muito Antônio Carlos Gomes, eu utilizo o próprio Motiviev, que é um dos maiores, um dos livros mais antigos sobre periodização, Verkhoshansky, enfim, são livros que eu uso muito como referência na parte de periodização do treinamento. Depois, indo mais para a corrida, eu gosto muito do... putz, agora me fugiu o nome agora do autor. Enfim, é o nome do... Até agora me fugiu o nome do autor, mas é o nome do whisky.
Como eu não bebo, não vai ser meu forte para lembrar. Mas daqui a um pouco vem na cabeça. Mas são autores que eu uso muito como referência para que eu consiga estar trabalhando com um direcionamento naquela periodização. E eles mostram onde a gente tem ciclos de periodização em torno de 12 semanas, 15, 16, 20 semanas, onde eu consigo estabelecer períodos de treinamento onde eu vou ter um início, um meio e um fim. Ou seja, eu gero um resultado final lá que ele deseja e aí eu recomeço esse ciclo novamente. Jack Daniels. Esse é o nome do livro, Jack Daniels. Ele é um livro onde você tem acesso aí, e é bem legal, um livro que eu digo uma leitura relativamente fácil para todos os níveis, consegue ter uma boa leitura. Um livro mais básico ainda também é do Alexandre Evangelista, Corrida de Rua. É um livro bem básico e você pode utilizar como uma boa forma didática também de aprender sobre treinamentos de corrida, periodização inicialmente. Ok. Esses autores, eles nos mostram então nessa média aí de tempo, em torno de 12, 15, 16, 20 semanas de periodização. O que que eu vou escolher? Como que eu vou determinar esse tempo? Quando que é a prova alvo que você deseja fazer. Se ainda você não tem, se planeje. Ah, Felipe, eu quero fazer daqui 8 semanas. Eu consigo ter uma melhora? Consegue, mas você não vai ter tempo hábil para desenvolver todas essas capacidades. É importante a gente ter essa clareza que para desenvolver essas capacidades eu preciso de tempo. Já nesse primeiro ciclo de 16 semanas eu vou atingir meu ápice? Não. Pensa que a partir de você faz um ciclo de 16 semanas, se você anotar, fizer um briefing, debriefing, né, que é anotar o que você tem que fazer a organização e depois o debriefing, o que você deixou de fazer, o que você fez muito bem e o que você não fez tão bem assim, ou não fez nada mesmo. E aí você consegue melhorar para o próximo ciclo. Aí no próximo ciclo você vai ainda deixando ele cada vez melhor e cada vez mais alinhado com a sua condição, com a sua realidade. Que é o que eu procuro sempre analisar nos meus alunos, que é, a gente fez um ciclo, fez uma preparação, eu venho fazer uma autoanálise sobre o que eu fiz para aquele aluno, o que eu deixei de fazer, o que ele deixou de fazer, o que eu posso estar cobrando dele no próximo momento para a gente desenvolver e tornar a sua corrida ainda melhor. Entendido esse primeiro detalhe, agora, quantas vezes eu preciso treinar na semana? E aqui a literatura ela mostra que hoje, a gente treinando entre 3 e 10 treinos na semana, você consegue ter ótimos resultados sim nos seus 10 quilômetros. Ah, Felipe, como assim 10 treinos na semana? Para um atleta mais avançado, para um atleta que treina aí há 5, 8, 10 anos, muitas vezes assim, treinar 2 turnos pode ser uma ótima alternativa. E aí, esse segundo turno não digo somente corrida, mas às vezes algum treino complementar de força, entre outras questões. O que é o importante aqui a gente determinar? Não só o seu objetivo, que neste caso é baixar o tempo nos 10 km, mas o seu nível de condição física e o seu tempo atual de treino. Para você que me assiste, que treina aí menos de 5 anos, você treina corrida, com planilha, com treinador, organizando, estruturando para você, eu digo que entre 3 e 6 vezes na semana, provavelmente você vai se beneficiar muito bem com isso. Antes de querer só aumentar o número de treinos, pense em ver quanto de qualidade você está conseguindo fazer naquilo que já tem ali. Por quê? Você colocar mais qualidade não é só, e quando eu falo qualidade, não é só velocidade por velocidade. É qualidade que eu digo. Se é um treino onde o objetivo é ter uma rodagem moderada, fácil, é você fazer uma rodagem moderada, fácil, ser fácil para você. Que você não tenha, por exemplo, em muitos períodos uma frequência cardíaca extremamente elevada, você esteja extremamente ofegante, cansado e sofrendo para fazer uma rodagem moderada fácil. Isso é dar qualidade para um treino. O mesmo é no treino intervalado, com o objetivo de VO2 máximo, faz um lá em ritmo de velocidade, outro no ritmo de limiar, outro no ritmo. Enfim, uma bagunça, uma salada de frutas sem uma ordem, sem uma organização. Então, isso é importante, isso é dar qualidade para o treino. Antes de aumentar a quantidade, melhora a qualidade. Melhorou a qualidade, agora sim vamos colocando quantidade nesse treino. E aí sim, colocar um treino a mais na semana, dar mais volume, dar mais condição e principalmente bagagem de treino para você.
Aí começa o papel do treinador de mexendo o tabuleiro, de ir jogando as peças para cá, para lá e vendo a melhor situação e a melhor forma para gerar o melhor resultado para você. E isso é o papel do treinador. Esse é o papel de fazer o jogo necessário das peças, da condição, daquelas valências que eu te expliquei anteriormente, que precisam ser melhoradas para você ter mais resultado. Beleza? Agora, o último ponto aqui é a gente ter a clareza e o entendimento de que eu coloco mais treinamento de limiar, VO2, velocidade, as rodagens para ganhar base aeróbica, eu vou distribuindo os treinos. Mas se eu não tiver mais força, uma hora eu vou estourar. O que eu digo eu vou estourar? Eu vou me machucar. Porque se eu elevo a minha condição aeróbica, eu melhorei meu VO2 máximo, meu corpo ele consegue captar oxigênio, transportar e utilizar. Beleza, comecei a transformar isso em energia e consigo correr mais rápido. Se eu consigo correr mais rápido, a minha musculatura ela vai ter que ter mais capacidade para aguentar a pancada do treinamento, a pancada do impacto ali em si. Se eu não tenho uma musculatura, um tendão forte, o que vai acontecer? Ele não vai acompanhar a evolução da minha condição aeróbica, do meu desenvolvimento cardiorrespiratório. E aí o que vai acontecer? As lesões. Então, o último ponto que eu trago aqui para você, e não é o menos importante, é que você precisa desenvolver sim uma musculatura forte. Inclusive, existem revisões sistemáticas mostrando que um treino de força bem feito, bem estruturado, periodizado, com foco para a corrida, com específico, fugiu o termo, específico para a corrida, ele vai melhorar sim a sua economia de corrida. E muitas vezes se fala, né, aquela ideia de ir para altitude para melhorar a economia de corrida. Tem estudos que avaliam entre melhora de VO2 máximo, economia de corrida, entre outras valências, quando se vai ao atleta para altitude. E tem uma revisão de literatura que ela mostra muito claro isso, que é um estudo americano, tá? Eles mostram que se eu vou para altitude, eu melhoro em torno de 5 a 7%, depende do atleta, né, e do nível desse atleta. Agora, para aqueles atletas que não estavam fazendo treino de força, quando eles implementam o treino de força, eles aumentam também entre 5 e 7% na sua economia de corrida. Ou seja, não precisa viajar para altitude, em alguns casos. Apenas implementar um treino de força bem estruturado já vai melhorar a sua economia de corrida. Então, entenda, eu preciso sim me tornar um atleta mais forte, e mais forte não é mais musculoso, mais hipertrofiado, não. Eu estou dizendo você tenha mais força para você levar o seu corpo nessa maior velocidade. Consequentemente, você vai melhorar a sua condição física e melhorar a sua economia de corrida. Se você quer a minha ajuda para te conduzir nesse processo, baixar seu tempo aí nos 10 quilômetros, melhorar seu pace, no link na descrição eu tenho passo a passo aqui de como te ajudar e como transformar sua corrida aí na sua meta de 10 quilômetros, por exemplo. Então clica no link ali embaixo e vem fazer parte do nosso time, vem ser um atleta da Pro Elite e seguir o método Pro, onde eu te ensino esse passo a passo e conduzo o seu treinamento, sim, trabalhando essas diferentes variáveis, fazendo a periodização necessária para a sua meta e para o seu objetivo. A gente se vê no próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever. E se você tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo e até mais.